Ok, vamos então continuando o nosso estudo sobre a ligação da força vital às situações negativas, no capítulo 10 do livro Criando União, e vamos a hoje focar na página 124, onde nós vamos, junto com o guia do Petrarch, seguir um caminho muito interessante onde ele fala sobre a junção entre a realidade e a fantasia, como um processo de crescimento. Não é? Ou seja, como que nós podemos fazer isso de uma maneira que seja evolutiva, que nos leve a algo melhor, ou então como que nós usamos isso contra nós. Então vamos seguindo o processo que ele nos leva para que vocês possam entender melhor. A primeira coisa que ele diz é: se eu quero evolução, eu preciso sair de um estado de fantasia, onde essa fantasia ela serve para alguma coisa que me afasta da realidade, ou seja, é um lugar onde a fantasia é melhor do que a realidade, e muitas pessoas já estudaram bastante isso na palestra do Petrarch, que é a PW 98, Sonhando Acordado, não é? Então, toda vez que eu estou nesse processo onde a fantasia é melhor do que a realidade, para que eu possa evoluir, eu tenho que ir numa direção onde a fantasia e a realidade agora elas são utilizadas como uma tendência a crescermos, ou seja, um pedido para que nós possamos ir em direção a um crescimento maior. Nesse caso específico, onde a fantasia é um entrave, ela é melhor do que a realidade imediata, eu continuo priorizando estados de fantasia como sendo a única forma de eu obter prazer. Eu não tenho outra maneira de obter prazer, bem-aventurança na minha vida, senão permanecer nessa fantasia. E, portanto, para que eu possa evoluir isso, eu tenho que superar esses estados de fantasia para chegar a situações favoráveis, positivas, prazerosas na minha vida. Eu tenho que sair dessa fantasia e passar a exercer um sonho, um planejamento de bem-aventurança na minha vida, ao invés de ficar preso a uma fantasia que nunca se realiza. E só assim eu vou sair desse processo da fantasia e ir para um lugar de realidade, onde esse lugar é mais seguro, e assim eu vou traçar um processo de evolução que seja consistente. Vamos ver como que isso acontece quando eu desisto de fazer isso. Ou seja, quando de alguma maneira eu digo assim, não, eu não quero. Vamos ver o que acontece nisso. Vamos ver como que nós criamos a nossa miséria nesse caso. Duas coisas podem acontecer. Ou seja, quando eu estou nessa situação onde eu elimino, onde eu evito a evolução, eu posso criar duas dificuldades para mim. A primeira delas é: eu tomo consciência das fantasias, eu tomo consciência desses processos fantasiosos, mas eu não consigo, através deles, aceitar esse princípio do prazer. Eu não consigo chegar lá. Eu não consigo saber o que é prazer, porque a fantasia sempre me leva para um lugar onde esse prazer não se realiza. Então esse é o primeiro problema dessa situação, onde eu não consigo chegar a esse lugar de prazer. A segunda possibilidade é onde eu faço uma negação. Eu nego o casamento entre a força vital e as minhas negatividades. Eu digo para mim mesmo que isso não existe. Isso é conversa fiada e, portanto, eu nego tudo. Eu nego a fantasia, eu nego o processo, eu nego toda essa história e digo assim, não é nada disso. É mais ou menos como se eu dissesse assim, o problema é do outro, ele que resolva. Né? Então vamos estudar cada um desses dois casos para nós vermos como que eles nos levam a dificuldades e como que eles interagem um com o outro. Vamos começar pelo caso número 1, que eu tomo consciência das fantasias, mas não consigo acessar o princípio do prazer. E eu só consigo fazer isso encenando algumas coisas.
atuando, fazendo um teatro de algumas coisas, que é eu fico separado, eu fico oscilando entre uma gangorra que diz, de um lado é separatividade, de um lado é como se eu não conseguisse me unir às pessoas, e do outro lado eu vou para um lugar simbiótico, um lugar onde eu estou misturado com as pessoas, onde eu não consigo me diferenciar delas, né? E isso me leva a uma dificuldade, como nós já vimos na palestra 44 do Patrick, né? Eros, Amor e Sexualidade, onde eu crio algumas dicotomias, algumas separações entre sexo e amor, entre amor e eros, e entre eros e sexo. Ou seja, de alguma maneira eu me afasto dessa possibilidade cósmica que todos nós temos possibilidade de acessar, mas que nem sempre nós fazemos bom uso dela. Como assim? Primeira coisa que nós podemos, no caso onde eu separo o sexo do amor, onde uma coisa é diferente da outra, eu acabo exercendo uma espécie de um amor platônico, aquele amor que não acontece nunca, ele fica à distância. Eu amo a imagem da pessoa, mas não sei quem é a pessoa. Ou então, um sexo conveniente, ou seja, alguma coisa que diz assim, tá bom, é conveniente, o meu corpo pede, então eu vou para um lugar de sexo, mas é um sexo conveniente, eu não tenho conexão amorosa nenhuma, é uma satisfação corporal. No segundo caso, onde o amor versus o eros, ou seja, onde existe essa polaridade entre o eros e o amor, é como se eu dissesse assim, é um amor de amizade. Eu sou amiguinho da pessoa, e ninguém sabe que eu a amo, né? É como se fosse uma uniãozinha que ninguém se define. Ou então, do outro lado, do lado erótico, uma sedução velada. É como se eu estivesse ao entorno daquela pessoa, mas eu nunca me declaro, eu nunca digo, eu nunca deixo claro qual é a minha atitude ou a minha presença naquela relação. Ou então, eu vou para a última parte, que é o eros versus o sexo, né? Ou seja, o sexo, então, nesse momento, ele se torna algo carnal, algo que é voluptuoso, algo intenso. Ou então, do outro lado, eu vou para uma sedução desinteressada. É como se eu seduzisse a pessoa, mas na hora onde eu percebo de que essa pessoa está junto a mim, ou está querendo vir em minha direção, eu digo não, afasto. É como se eu dissesse, não, você está enganado, eu quero só saber se eu consigo me aproximar de você, eu não quero me aproximar de você. Então todas essas situações são situações onde a separatividade e a simbiose, elas estão acontecendo de uma maneira descontrolada, e eu não estou percebendo que isso acontece, né? E isso me leva para uma situação do tipo, mas então se eu abandono essa fantasia, essas minhas maneiras errôneas de estar no mundo, não sobra nada, ou seja, se eu abandono isso eu não tenho nada, então eu prefiro ficar nessa situação horrível de achar que a fantasia que eu estou exercendo é um estado melhor do que a realidade. E quando eu faço isso, eu continuo um círculo vicioso, ou seja, é como se eu saísse desse processo e viesse para cá, fazendo o quê? Fazendo com que eu entrasse no processo da distorção, que nós vimos anteriormente, e eu fosse para um lugar de tensão, onde de novo eu vou obrigar a pessoa àquela fantasia que eu estou criando, onde eu tomo consciência dela, mas eu não consigo acessar o prazer que eu gostaria por exercê-la, né? E eu fico rodando aqui nesse estado de tensão, e como nós já vimos anteriormente, esse estado de tensão é apenas um estado polarizado daquela dicotomia entre tensão e relaxamento. Então, depois nós voltamos para lá. Vamos ver, por enquanto,
como funciona o número 2, ou seja, a parte onde eu nego. Nessa parte, eu nego aquele casamento que existe entre o princípio da vida, o princípio do prazer, o princípio erótico, o princípio da força vital. Eu nego que esse princípio esteja atrelado às minhas negatividades. Eu digo, não, isso tudo é bobagem, isso tudo é porcaria, é coisa, elucubração mental, nada disso existe comigo e eu vou tocar minha vida desse jeito mesmo e vamos lá. E o que acontece nessa hora? Eu vou para um lugar de vergonha, medo e culpa. Por quê? Porque uma parte do meu ser sabe que eu estou sendo negativo. Então, é como que eu sempre estivesse eleito a situações de vergonha, a situações de culpa e a situações de medo. E essas situações sempre é como se elas estivessem me assombrando nas minhas relações. Elas estão sempre atrás de mim, em função da minha negação entre o casamento dessas forças tão fortes. E isso então me leva a uma sensação de que não tem jeito, de que eu não sirvo para nada mesmo e que eu nunca vou conseguir chegar aonde eu quero. E onde que eu quero chegar mesmo? Eu quero chegar num lugar onde eu possa evoluir para estar numa relação que seja satisfatória. Então essa sensação de não presto, ela vem quando eu me entrego a esse estado de vergonha, culpa e medo, porque esse estado, então, ele fica oculto, ele fica debaixo do tapete. E eu não consigo sair dele sem tomar consciência. Mas se eu continuo nisso, o que eu consigo? Nada. Ou seja, eu proíbo o meu processo amoroso, eu proíbo o meu processo de aproximação amorosa e eu vou para um lugar de estagnação, que é o lugar que a gente já conhece também do capítulo 1, aliás, do capítulo 10, do tópico 1, que nós estudamos lá na frente, onde existe aquela dicotomia maior entre mobilidade e relaxação. Então, vamos seguindo o processo para lembrar vocês um pouquinho de tudo isso, mas antes vamos ver como que esse processo entre a separatividade e a simbiose versus esse processo da estagnação, tensão, estagnação, eles nos levam a uma coisa que fica sempre rodando aqui. Ela está sempre rodando. Como? Como que ela faz isso? Ela faz isso assim. Toda vez que eu fico rodando entre um ou outro, entre um e dois, eu vou para um lugar onde eu não tenho saída. Um lugar enfadonho, um lugar maçante. E esse lugar enfadonho e maçante, ele continua voltando para o lugar da distorção, que é o lugar que quer evoluir, mas não consegue. E como ele não consegue, ele acaba voltando para uma dessas duas alternativas aqui. E dessas duas alternativas eu acabo escolhendo uma e volto para cá. E esse processo fica rodando, rodando, rodando como um círculo vicioso que não me leva a nada, a não ser a uma sensação de para sempre. É como que se eu dissesse, não tem saída, eu vou ficar aqui sempre nisso, rodando nessa situação sem poder sair dela, porque eu fico rodando nessa outra situação sem perceber o meu erro principal. E isso então me leva àquela sensação que nós vimos no tópico 1, que é a sensação onde a mobilidade e a relaxação estão separadas e eu preciso olhar para essa separação para que eu não exerça a hostilidade e a provocação que veio do estudo que nós fizemos do capítulo 9, na palestra 73 do Patrick, e nos leve a uma comunhão entre a força vital e a negatividade, e isso me leva ao mal. Ou seja, eu junto toda essa negatividade ao processo vital e eu perpetuo o mal nas minhas relações amorosas. Vamos vendo com mais carinho essa história toda para vocês lembrarem e poderem ter uma noção melhor da história. Ou seja, é como se nós ficássemos nesse lugar aqui.
no lugar onde eu pego a força vital e somo a ela toda essa negatividade, onde de um lado eu vou para a tensão e do outro lado eu vou para a estagnação. E assim, dessa forma, eu perpetuo o mal nas minhas relações amorosas e eu não consigo sair disso. Mas nem tudo está perdido, porque nós também no capítulo 1 estudamos uma outra possibilidade, que foi essa. Se eu agora consigo um lugar entre a mobilidade e a relaxação, entre o excesso da tensão, da mobilidade, entre o excesso da estagnação, que é o excesso da relaxação, eu consigo um lugar onde, nesse meio do caminho, onde eu tenho mobilidade na relaxação, eu consigo, de alguma maneira, chegar próximo desse princípio do ser, desse princípio do prazer, desse princípio unificado das coisas. Eu saio dessa dualidade entre A ou B, entre um ou dois, entre tensão e relaxação ou então estagnação. Então, quando saio desse processo, eu tenho acesso a um amor mais verdadeiro. Então, essa agora passa a ser o meu ponto de foco. Achar esse lugar na minha relação onde o princípio do ser, o princípio do prazer, o princípio erótico, o princípio da força vital possa estar atrelado a algo mais verdadeiro, a algo mais amoroso, a algo mais desejável. E então é isso que eu gostaria de deixar aqui com vocês hoje, para que vocês fizessem essa reflexão, né, que todos nós precisamos fazer, que está sendo oferecida no tópico número 5 desse livro Criando União, do capítulo 10, para que nós possamos continuar o nosso processo de estudos para entrar agora no lugar onde nós precisamos olhar para aquelas culpas, para aquelas dificuldades, para aquelas vergonhas que nos impedem.